A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 4, que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Estamos estudando a revista CPAD, a revista aí que tem como objetivo comentar o livro de Reis, o primeiro e o segundo livro de Reis. É claro que não dá para comentar todos os detalhes, mas o escritor da revista fez uma seleção aqui de alguns episódios, alguns acontecimentos do livro de Reis, destacando aqui, principalmente alguns reis que se desviaram dos caminhos do Senhor e como que o Senhor tratou essa nação. Por isso que a lição aqui tem como título, Plano de Deus, a revista tem como título, um plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então a gente sabe que a nação de Israel, em alguns momentos, foi infiel a Deus e Deus tratou com essa nação sempre mostrando o seu plano. Então a gente já falou da divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. A gente vai ver as consequências do pecado tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Agora, nesta lição número 4, estamos estudando o contexto aqui do Reino do Norte. Nós estudamos na lição número 3, já falamos de Elias e no caso Jezabel e Acabe, que era o rei daquela época ali, que Elias vivia. Então Acabe foi o 7º rei do Reino do Norte e destacamos alguns pontos da vida de Elias com Jezabel e Acabe, e agora na lição número 4 vamos continuar esta história destacando o desafio ali de Elias com aqueles profetas, no caso os profetas daqueles deuses que eram adorados ali pela nação de Israel, no caso sendo infiel ao Deus verdadeiro, mediante, claro, o incentivo de Jezabel, que era a mulher do rei, no caso ela não era israelita, então era uma rainha de fora de Israel que trouxe os seus deuses, e claro, não foi culpa de Jezabel porque a nação já tinha se corrompido desde Jeroboão. Então não adianta a gente querer colocar culpa somente em Jezabel pela corrupção da nação de Israel, por vários motivos. Um é que eles já vinham adorando outros deuses, e outro motivo é que o povo poderia escolher, ele tinha que escolher. Por isso que Elias se reúne ali diante do povo e fala isso, vocês têm que seguir um ou outro, tá? Vocês estão cocheando em dois pensamentos. A gente vai ler o versículo na íntegra daqui a pouco, mas já adiantando aqui, o povo estava cocheando em dois pensamentos, cambaleando entre dois pensamentos, e Elias falou, olha, vocês têm que tomar uma decisão para saber qual Deus vocês vão adorar. Então, a gente vai, no caso aqui, fazer esse vídeo de destaque, destacando alguns pontos da lição. Quem conhece o EBD em Foco sabe que no vídeo de destaque a gente faz uma forma diferente. Tá? No caso, eu tenho um vídeo que foi postado no começo da semana, onde eu explico a lição na íntegra, passando tópico subtópico, usando o slide com imagens. Este vídeo já foi postado, está disponível no site do EBD em Foco e também no nosso canal do YouTube. Agora, o vídeo de destaque, eu vou priorizar o texto bíblico. Não é que a revista não fala do texto bíblico, a revista fala do texto bíblico, mas esta aula de destaque, eu vou seguir aqui a sequência da revista, mas não falando tópico e subtópico da revista como está na revista, mas eu vou voltar um pouco para o texto bíblico, tá? Para nós tirarmos algumas lições que serão muito úteis para você que está estudando essa revista, essa lição aqui especificamente, algumas aplicações e falar até mesmo a questão de Elias ter ali se afastado, se isolado. Alguns usam essa passagem para falar aqui de uma possível depressão de Elias. Então, mesmo que não seja uma depressão, mas foi um momento em que Elias ele desanimou, ele desejou a morte. Tá? E falar que isso pode acontecer com qualquer um. Tá? A gente vai entrar um pouco desse detalhe aqui da depressão. Será que o crente pode entrar em depressão? Existe essa possibilidade do crente estar em depressão? A depressão é pecado? Ou ela é resultado do pecado? Como que é isso? Então a gente vai falar desse tema aqui. Até estou aqui com a Bíblia do Obreiro Aprovado, uma Bíblia muito boa que tem um estudo nessa parte falando de depressão, depressão como vencer o esgotamento espiritual no ministério. Então, apesar de nós destacarmos aqui algumas coisas relacionadas a quem está no ministério, serve para aplicar na vida de todos os crentes. Então, vamos lá, vamos começar. Só quero pedir perdão para os irmãos com relação à gravação do vídeo, que eu estou de óculos, tá? Eu tenho miopia, eu uso sempre lente de contato, mas eu estou sem a minha lente aqui e o óculos reflete um pouco a luz que está aqui na frente e fica aparecendo, mas eu acredito que não atrapalha nada não,
preste atenção no conteúdo em si da aula. Então vamos lá. A gente já falou de Elias nas aulas anteriores. Infelizmente não gravamos o vídeo de destaque na lição 2 e 3. Tivemos alguns probleminhas técnicos, enfim, não foi possível. Teve um até que foi gravado, mas não consegui postar. Então, mas esse vídeo aqui vai sair, graças a Deus, tá dando tudo certo até o momento que eu estou gravando aqui. E eu quero só apresentar um pouco o contexto de Elias. A gente estudou na lição anterior que Elias entra em cena no capítulo 17 aqui de 1 Reis. Tá? Elias ele é apresentado como tisbita dos moradores de Gileade, tá? E que ele se encontra com Acabe e já traz uma profecia dizendo que não vai chover em Israel. Tá? Não vai chover. E Elias ele profere esta palavra, tá, diante do rei como uma punição pelo pecado da nação. Tá? O rei estava corrompido. Acabe pode-se dizer que era um rei frouxo, um rei que não tinha ali moral nenhuma no seu reino, porque ele simplesmente fazia a vontade da rainha, da mulher dele, Jezabel, tá? E ele não tomava nenhuma atitude de governo, de governar, nenhuma atitude de se arrepender dos seus pecados. E por isso toda a nação sofre, porque também toda a nação acaba seguindo os pecados de Acabe e Jezabel. Tá, aí tem a história da viúva de Sarepta, porque Elias vai para o ribeiro, fica ali no ribeiro bebendo a água do ribeiro, sendo alimentado por corvos. Depois ele vai para a casa da viúva de Sarepta, lá não falta azeite, nem falta farinha, Deus faz um milagre. Tá? E aí depois Elias volta a se encontrar com Acabe, passa-se 3 anos, tá? O texto diz assim, e no 3º ano, então a nação estava sofrendo com a seca. No nosso contexto é esse, o contexto do capítulo 18, que é estudado aqui, e um pouco do capítulo 19 também, no caso, praticamente todo o capítulo 19, o capítulo 18 e 19 são os 2 capítulos desta lição número 4, tá? Então a lição número 4 está dentro do capítulo 18 e 19 do primeiro livro de Reis. E no começo do capítulo 18 destaca a fome, tá? No versículo 2 fala assim, e a fome era extrema em Samaria. Então é uma observação simples, mas mostra como que a nação estava vivendo, tá? Não tinha chuva. Aqui na nossa região, no estado do Pará, principalmente no sudeste do Pará, no norte do Pará, em Belém não, mas no sudeste do Pará, na região de Marabá, quando chega no verão, que é o nosso verão aqui, é quando fica sem chover. Tá? A gente chama de verão período sem chuva, e chama de inverno período que chove muito. Então a gente é diferente lá do sul e sudeste do Brasil. Tá? No sul e sudeste do Brasil, o inverno faz frio e no verão faz calor e chove. Aqui no Pará, a gente chama de verão a época que não chove e inverno a época que chove muito. Na época que não chove, no nosso verão, chega a ficar 3 meses sem chuva. Então, 3 meses sem chuva, fica muito seco, o pasto fica seco, não dá para plantar nada, tá? Os rios secam, baixa bastante a água e a gente tem muitos problemas aqui por causa disso. Então, eu fico imaginando como seria 3 anos sem chuva. Não são 3 meses, 3 anos. Tá? Não dá para plantar, não tem o que colher. Então, e eles viviam em guerra com Judá e com outras nações, enfim. Então, a nação estava definhando, as pessoas estavam morrendo de fome. Então, o sofrimento era muito grande. Às vezes, a gente não para pensar nesse contexto. Tá? Então, temos que pensar nesse contexto. A nação estava sofrendo, a fome era extrema. Tá? Ele cita Samaria, que era a capital do Reino do Norte, entretanto, ele está usando ela como exemplo para falar de toda a nação. E ali, Elias ele procura Acabe. Tá? Ele encontra alguém que servia Acabe, que era Obadias. Tá? Obadias, eu aqui não dá detalhes sobre quem era de fato esse Obadias, mas ele diz que ele guardou os profetas, protegeu alguns profetas, 100 profetas ele protegeu de Jezabel, para Jezabel não matar, alimentou com pão e água. Então ele era alguém que também confiava em Deus, que não tinha se corrompido, mesmo estando próximo de Acabe. Aí Obadias combina com Elias, cada um vai por um caminho. Aí depois Obadias se encontra com Acabe e fala, olha, eu vi Elias, e leva Elias até Acabe. Tá? Quando Elias chega diante de Acabe, o que Acabe fala? És tu o perturbador de Israel? No caso, Elias profetizou que não ia chover,
realmente ficou sem chover e Acabe colocou a culpa em Elias. Acabe ainda não tinha entendido que Deus estava com Elias e aquilo era, né, aquela fome, aquele período sem chuva era resultado dos seus pecados. No caso, os pecados de Acabe e da nação. Ele não parou para pensar nisso, ele jogou a culpa em Elias. Tá? A tendência, muitas vezes, da pessoa que peca e sofre as consequências é jogar a culpa nos outros, é dizer que foi isso, que foi aquilo. Ela nunca para fazer uma autorreflexão sobre a sua vida, o que ela está fazendo da sua vida, os seus pecados e tudo mais. Então a pessoa, né, acaba sempre querendo culpar os outros, foi o que Acabe fez. E Elias, ele vai e fala que não, né, que na verdade aquilo era por causa dos pecados, que abandonou os mandamentos do Senhor, e Elias vai e propõe um desafio, que chega no cerne da nossa lição. Tá? Ele propõe um desafio e ele fala assim, ó, manda reunir, né, ajunta para mim todo Israel no Monte Carmelo. Ele fala todo Israel, olha só, no versículo 18, 19 fala todo Israel, se referindo ao Reino do Norte, o Reino do Norte, lembrando lá da divisão, Reino do Norte, Israel. E no versículo 20, diz que Acabe enviou mensageiros a todo Israel, aos filhos, né, todos os filhos de Israel. Então, não é que a nação inteira se reuniu no Monte Carmelo, não. Os líderes de cada tribo. Talvez foi um grupo de pessoas de cada tribo, mas um detalhe aqui, não foi algo imediato, tá? Esse desafio que Elias propôs, talvez demorou alguns meses, alguns dias ou alguns meses, até ele mandar mensageiros, reunir o povo vinha de longe, caminhando, então tinha toda uma logística aí. Às vezes a gente lê o texto bíblico sem prestar atenção nesses detalhes, a gente pensa que, tipo assim, Acabe se encontrou com Elias, né, num dia e no outro dia ele já estava no Monte Carmelo fazendo desafio. Não, foi um processo, tá? O povo teve tempo para pensar, para estruturar, para fazer as coisas. Quando eles se reuniram no Monte Carmelo, tá, não estavam somente os profetas de Baal e Azerá, que eram 850. Olha essa quantidade de pessoas, 850 profetas. Não eram somente esses profetas. Tinha também os líderes das tribos e algumas outras pessoas. O povo estava reunido, então tinha uma plateia muito grande. Então eu imagino realmente um evento grandioso, algo muito organizado, um evento grandioso, aquela expectativa sobre o que ia acontecer, o que Elias ia fazer ali. Então o texto bíblico ele vai criando esse clímax. A gente lê o texto bíblico sabendo o final da história, tá? Então é com spoiler, né? A gente lê com spoiler, né? O spoiler é quando... eu vou explicar, às vezes quando eu falo spoiler aqui, tenho que explicar porque algumas pessoas não sabem, né? É quando a gente assiste um filme e conta o filme para os outros, o que aconteceu no filme. Então a gente dá spoiler do filme e o filme perde a graça, né? Tu assiste o filme sabendo o que vai acontecer. É o que acontece no texto bíblico. A gente lê com spoiler, porque a gente já sabe que Elias vai propor um desafio, a gente já sabe que Elias vai pedir para orar e cair fogo sobre o sacrifício. Enfim, a gente já sabe disso. Mas quem lê o texto bíblico pela primeira vez não sabe o que vai acontecer. Tá? Quem nunca ouviu a história não sabe o que vai acontecer. Então isso vai criando um clímax, ou seja, vai crescendo, a história vai se desenvolvendo para chegar no ponto ápice, né? No ponto alto da história. E quando Elias reúne o povo, tá toda aquela plateia, e provavelmente Acabe estava presente, tá? Fica subentendido que Acabe estava lá. O que Elias fala? Então ele chegou a todo o povo e disse, versículo 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Ele não obteve resposta diante disso. Então Elias pregou, falou, tá? E não obteve resposta. Outro detalhe, o texto bíblico ele é resumido. Não significa que Elias falou somente isso. Elias pode ter falado muito mais do que isso. Vale ressaltar, né, também esse detalhe. Esse texto foi escrito muitos anos depois do acontecido. Tá? A gente não tem uma gravação detalhada do discurso, da pregação de Elias nesse momento. Mas o cerne está aqui. Tá? Isso aqui é muito importante, esse versículo, porque aqui mostra que o povo não tinha abandonado o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O povo continuava adorando a Deus, mas junto com a adoração a Deus, praticava adoração a Baal, a Azerá e a outros deuses também das nações vizinhas. Então, aqui a gente observa o quê? Que o povo está dividido.
tá cocheando, tá cambaleando. Uma hora adora Deus, outra hora adora Baal, outra hora adora Zerá, outra hora adora Moloque. Enfim, então eles estavam dentro desse pensamento misturado, tá? Eles achavam que assim, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, mas existem outros deuses. Era muito comum naquela época as nações terem os seus deuses e cada um adorar o seu Deus, mas acreditar que o Deus da outra nação era verdadeiro, tá? Isso era muito comum. Então, o povo do Egito não adorava o Deus Jeová, mas acreditava que ele era um Deus verdadeiro, assim como seus deuses eles acreditavam que eram verdadeiros. Só que a nação de Israel tinha uma revelação diferente. A nação de Israel tinha uma revelação de que somente um Deus é verdadeiro, que é o Deus Jeová. Tá? Somente esse é verdadeiro. Os outros não existem, são falsos, são criações humanas, são invenções humanas. Então, o problema todo da idolatria era que a nação de Israel queria, né, reconhecer os outros deuses como verdadeiros também. E isso, tá, foi um problema muito sério. E isso continua sendo um problema nos dias de hoje. A idolatria não foi algo restrito ao passado, a idolatria não é algo restrito à Igreja Católica, como a gente gosta de falar. Os católicos são idólatras. A idolatria está presente também no meio evangélico, porque qualquer coisa que nós colocamos na nossa vida como sendo mais importante do que Deus, ou, né, você pode falar assim, mas eu não estou substituindo Deus pelas outras coisas. Entretanto, você está colocando as outras coisas como um Deus na tua vida. Você continua indo à igreja, você continua lendo a Bíblia, você continua orando, mas você está reconhecendo outras coisas na sua vida como um Deus para você, e você não abre mão por nada. Então, acaba sendo idolatria também. Tá? E então, eu falo você, mas eu me incluo aqui também. Tá? Essa palavra vem para mim primeiro. Eu tenho que refletir sobre o que eu estou fazendo na minha vida, que eu estou colocando como sendo mais importante do que Deus, ou tão importante quanto Deus. Enfim, será que eu também não estou sendo idólatra? Tem um livro muito bom que eu li há muito tempo atrás, chamado Ídolos do Coração. É um livro excelente que fala bastante desse tema. Eu não estou com ele aqui no momento, tá? Você está vendo que o cenário está aqui diferente do que eu costumo gravar, assim, meus livros, mas é um excelente livro. Procura, compre e leia, que vale muito a pena. Ídolos do Coração. Não lembro o nome da autora, uma mulher, mas depois, enfim, eu posso publicar alguma coisa aí para você, alguns detalhes desse livro. Mas é assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a idolatria ela é praticada no coração do homem, tá? No coração do ser humano. Tá? Não é exclusivo para quem tem uma imagem de escultura ali. Eu li uma reportagem recentemente que os gregos, no caso, os gregos da Grécia atual, hoje, estão retomando a adoração aos deuses antigos. Zeus, Afrodite, enfim. Tá? Os deuses que eles adoravam no passado, que já constataram que não existem, hoje eles estão voltando. Tá? Pesquisa no Google depois, né? Gregos, né, da atualidade adorando os deuses antigos. Você vai ver, né, que é um fenômeno que está acontecendo na Grécia. Parece que o ser humano tem essa inclinação para algo espiritual, sobrenatural, e qualquer coisa que ele possa se agarrar, ele vai fazer isso, tomar aquilo como um Deus. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, que é a maldade no coração do homem, a natureza pecaminosa. Então, por isso que na Bíblia nós temos sempre orientações para não deixarmos nos corromper com isso e reconhecer que há um só Deus, o Deus verdadeiro, e Jesus Cristo é o intermediador que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então vamos lá, continuando a história, Elias ele propõe um desafio, tá? E esse desafio é montar um altar, colocar os bezerros no altar e orar para cair fogo. Tá? O Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro. Os profetas de Azerá e Baal, eles aceitaram o desafio porque eles realmente acreditavam que Baal era um Deus verdadeiro e que Baal ia mandar fogo. Tá? Eles acreditavam nisso. E o povo estava acreditando nisso. Então, a expectativa é que o fogo ia cair nos dois casos. A expectativa deles é que tanto Baal quanto o Senhor Jeová iria mandar fogo. Essa era a expectativa. E Elias sairia dali envergonhado, essa é a expectativa dos profetas de Baal e do povo de Israel também. Elias sairia dali envergonhado e teria que reconhecer Baal como um Deus. Então estava tendo uma briga, realmente um debate, um desafio sobre quem é o verdadeiro Deus, e Elias tentando provar que só tem um Deus verdadeiro e que os outros são falsos.
Tá, o desafio é aceito. Elias, para mostrar que não tem nenhum truque, manda eles fazerem o altar deles e ele reestrutura o seu altar. Então isso é muito importante. No caso aqui, Elias, ele reparou o altar que estava quebrado. Então o altar do Senhor praticamente estava abandonado. Ali naquele local era um centro de adoração ao Senhor que foi abandonado e foi substituído por uma adoração a Baal. Então está ali o altar quebrado, ele reestrutura esse altar, ele coloca 12 pedras segundo as tribos de Israel. Nesse caso ele está defendendo a unidade da nação, tá? A Israel como uma nação unida, mesmo estando separada do Reino do Norte e Reino do Sul, mas ali a nação estava unida, tá? E ali ele montou o seu altar, mandou colocar o bezerro e mandou jogar água, tá? Mandou jogar água. No caso dos profetas de Baal, Elias deixou eles fazerem do jeito deles. Faça do jeito que vocês quiserem. No caso, eles mataram, né, o bezerro, né? O texto fala, deixa eu ser, no caso, o bezerro. Tanto que o bezerro, versículo 25, foi eles que conseguiram o bezerro, tanto para Elias quanto para eles mesmos, para, né, os profetas de Baal lá. Enfim, eles montaram o altar deles e foram orar, pedir para Baal mandar fogo. E eles ficaram muito tempo fazendo isso, pela manhã até o meio-dia, e Elias começou a zombar deles. Eu acho muito engraçado essa passagem, tá? Que ele fala assim, né? Elias zombava deles e dizia, o versículo 27, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, com D minúsculo. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então, e parece que eles acreditavam nisso que ele estava falando, né? Então eles começaram a clamar, né, em grandes vozes e se retalhavam com facas, né, conforme o costume deles, derramando sangue sobre si. Então foi um negócio, né, assim, que era para chamar a atenção mesmo de Baal. E o fogo não caiu. Quando chegou a vez de Elias, para provar que ele não estava fazendo nenhum tipo de truque, ele manda jogar água. Ele cava buracos ao redor e a água em volta do buraco, em volta do altar, por cima da carne, do bezerro. E quando Elias ora, uma oração simples, uma oração um contraste em relação ao que eles fizeram e o que Elias fez, tá? Elias, ele vai e fala assim, ó: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje, tu que és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó ainda lambeu a água que estava no rego. Não ficou nada. Consumiu o holocausto, consumiu tudo, o altar consumiu tudo, a água ficou vazio o lugar. Observe que isso aqui não foi um truque, não foi um número de mágica, não foi para chamar atenção para si. Elias fez isso porque era a vontade de Deus mostrar para o povo que o Senhor é Deus. A ideia era essa, não era Elias chegar lá e se exaltar e mostrar que ele é poderoso e que Deus responde à oração dele. Uma oração simples, direta ao ponto, mas que o Senhor respondeu com um propósito de fazer o povo se converter. A gente vê muitos por aí querendo fazer milagres, mas parecem mais números de mágica, trazendo atenção para si para provar que é poderoso. Elias não tinha essa intenção. Elias fez, né, uma oração para acontecer o milagre com o propósito de fazer o povo se converter. E de fato, não sei se o povo continua arrependido, mas naquele momento o povo adorou ao Senhor, reconheceu que só o Senhor é Deus, né? Diz que eles caiu sobre os seus rostos, né, os rostos, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então isso aqui foi o povo de Israel, não foram os profetas de Baal e Azerá. Os profetas de Baal e Azerá, Elias matou todos eles, tá? Ímpios de outra nação, corrompendo o povo que não tinha a intenção de se arrepender. Então, a única forma era eliminá-los. No caso, eles morreram, eles foram mortos. E tudo indica que Acabe viu aquilo tudo,
viu aquilo tudo e não fez nada. Acabe não se arrependeu. Depois a gente observa que Deus, no caso, manda chuva, né? Elias vai lá e fala, olha, tá vindo, tem nuvem, né? Vejo o moço de Elias, né? Fala que viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, tem até um hino, né? Que fala isso. E ali ele manda Acabe ir embora porque vai chover e realmente, né? Cai chuva. E um fato curioso é que Elias corre na frente de Acabe e chega primeiro. Acabe está num carro, provavelmente puxado por cavalo, Elias está a pé e ele corre 27 quilômetros e chega em Jezreel primeiro do que Acabe. A questão toda é que, diante disso, Elias esperando, na expectativa de que Acabe iria se arrepender, que o povo iria se arrepender, que eles iriam, quem sabe, até mandar Jezabel embora ou matar Jezabel, nada disso aconteceu. A expectativa que Elias criou com tudo aquilo foi por água abaixo. Porque quando ele chega lá, o que acontece? Acabe meio que como um fofoqueiro, conta para Jezabel o que Elias fez, que matou os profetas, a espada, e Jezabel simplesmente começa o quê? A perseguir a Elias, para matar Elias, e Elias foge para escapar com vida. É um contraste aqui também, que ele foge para não morrer. Aí ele vai lá, deixa o seu moço lá em Judá, né, em Berseba, e vai para o deserto. E ali no deserto, ele pede a morte. É interessante, no versículo 4 ele fala assim, assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, é engraçado porque se ele queria morrer, por que ele não ficou lá para Jezabel matar ele? Por que ele fugiu? Então, se ele fugiu, é porque ele queria viver. Tá? O texto diz que ele queria escapar com vida. Né? O versículo 3, vendo ele se levantou para escapar com vida. Com vida. Depois, ele pede a morte. Então, e ele vai para um deserto, um local isolado. Aqui entra a questão da depressão de Elias. Algumas pessoas vão dizer que Elias sentiu depressão. Aqui no estudo que eu tenho sobre depressão, define da seguinte forma, né, a depressão. Tá? Fala assim, ó, a definição de depressão é ampla, mas, de modo geral, é aquela sensação de desânimo geral que envolve desesperança, tristeza e apatia. Então, a pessoa entra num estado de desespero, de tristeza, onde a vida não faz sentido para ela, tá? Onde ela não tem mais sentido viver. Ela fala assim, uma pessoa deprimida, ela fala assim, estou no fundo do poço, estou afundado, estou para baixo. Então, é uma situação que, segundo os especialistas, é algo que demora, que dura algum tempo, tá? Alguns falam assim, eu estou deprimido, tá? Acaba sendo uma figura de linguagem para falar que você está muito triste. Não, hoje eu estou meio deprimido, estou meio para baixo. Mas amanhã a pessoa já está boa. Mas a depressão não, a depressão é um estado onde a pessoa permanece por muito tempo, quem sabe até muitos anos, e muitos até morrer com esse desânimo muito grande. Uma falta de sentido na vida, onde nada mais faz sentido, não faz sentido mais trabalhar, não faz sentido mais pregar e ensinar. Isso pode atingir crentes também. Aqui, nesse estudo, ele conta a história de um pastor que, no caso, ele era um jovem muito dedicado na obra de Deus, depois ele se casou com uma mulher, né, que ele amava e teve 3 filhos com essa mulher, fazendo a obra, pregando o evangelho, uma igreja abençoada, um ministério abençoado. De repente, a sua esposa lhe trai. E ele perdoa ela, mas depois ele não consegue viver bem com ela, a situação fica complicada e ela resolve, né, pedir o divórcio. E ele vê o seu ministério cair, né, ir por água abaixo, não por causa de um erro que ele cometeu, mas por causa de uma situação que ele estava envolvido, que não era culpa dele. Então, quando a gente estuda sobre depressão, a gente tem que entender o seguinte, que nós somos emocionalmente frágeis, tá? Fala assim, ó, o texto aqui do estudo fala assim, temos que aceitar, antes de tudo,
O fato de que somos frágeis e, como pastores, estamos sujeitos a quebrarmos como vasos de barro, né? Por isso somos criaturas emocionalmente frágeis, por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Toda a nossa genética ficou comprometida, né? Toda a descendência humana tornou-se fragilizada em consequência do pecado e seu corruptor. Então a gente observa o quê? Que o ser humano, por causa do pecado, ele tem as emoções muito frágeis em um acontecimento, às vezes um emprego que a pessoa perde, às vezes um problema no casamento, um problema com o filho, pode fazer com que a pessoa fique desequilibrado, fique desanimado e entre no estado de depressão. Então a depressão em si é um problema psíquico, tá? Faz parte da vida humana, todo mundo está sujeito a isso, tem muita gente que acha que é forte, algumas pessoas são mais fortes, enfim, psicologicamente falando, né? Pessoas são mais fortes, outras são mais frágeis, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Tá? Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu nunca vou entrar em depressão. Não é bem assim, não é por esse caminho. Tá? A gente não sabe o que pode acontecer. E a depressão em si, ela não é um pecado. Tá? Isso é um problema de saúde que deve ser tratado com especialistas. Não tem que orar? Tem que orar. A gente ora para alguém que está em depressão da mesma forma que ora para alguém que está com câncer, que alguém que está, com Covid. Enfim, a gente ora e pede cura, mas a gente tem que entender que é uma doença. Tá? É uma doença que tem que ser tratada. Não é porque eu não vou levar no médico, não, porque a depressão é coisa demoníaca. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Assim como um câncer pode ser demoníaco, ele também pode não ser demoníaco, simplesmente uma doença que veio no corpo humano fragilizado, enfim, consequência do pecado. Tá? A depressão também é uma doença que pode atingir um crente, tá? E pastores têm entrado em depressão. No caso de Elias, não foi um pecado que ele cometeu, não foi nada disso, não foi peso na consciência por algo errado que ele fez, porque muitas vezes a pessoa também entra em depressão com um sentimento de culpa, acha que cometeu um pecado que Deus não vai perdoar e tudo mais. Mas não foi o caso de Elias, tá? No caso de Elias é porque ele ficou desanimado com o ministério. Diante de tantos milagres, tanta coisa que Deus fez na vida dele, ficou sem chover, depois veio a chuva, o fogo caiu do céu e tudo mais, em vez de ter uma mudança na vida do povo, da nação, do rei, ele foi perseguido e procuraram matar ele. E ninguém fez nada para proteger ele. Então isso fez com que ele ficasse desanimado, chegou ao ponto de ir para o deserto, se isolar de todo mundo e pedir para morrer. E Deus ali resolve dar para Elias um novo propósito no seu ministério. Né? O anjo do Senhor aparece ali, uma teofania mesmo, dá um alimento para ele. Ele se alimenta e com aquele alimento ele caminha. O texto diz 40 dias. Alguns escritores bíblicos dizem que isso é uma figura de linguagem para se referir a muito tempo. Pode ter sido até mais de 40 dias. Ele vai para o Monte Horebe. Tá? O texto aqui do capítulo 19, né, no versículo 8, fala que ele comeu e bebeu e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, monte de Deus. E ele foi para a caverna. Ele foi para o mesmo monte que Moisés falava com Deus. Eu não sei se Elias estava procurando ali uma revelação mais profunda de Deus, porque eu vou para o monte que Deus falou com Moisés. Ou se ele estava querendo se isolar mais ainda. Tá? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Não sei se esse anjo que apareceu para ele deu essa ideia para ele, mandou ele ir para o Monte Horebe. Se você olhar no mapa, o Monte Horebe ele fica fora da nação de Israel. É muito longe. Ele sai lá do Reino do Norte, atravessa o Reino do Norte, entra no Reino do Sul, que é Judá, e sai do Reino do Sul e vai para uma nação estrangeira onde está o Monte Horebe. O Monte Horebe não fica dentro dos limites da nação de Israel, fica fora. E ali Deus trata com Elias novamente, onde o versículo diz que primeiro o Senhor fala com ele dentro da caverna, depois ele sai, no caso... Ele fala, tenho sido muito zeloso. Olha só o problema de Elias. Ele fala assim, entrou a voz na caverna, e ali na caverna passou ali a noite, eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse. Tá? A palavra do Senhor, não sabemos como foi essa palavra. Pode ser uma voz, pode ser, enfim. O que faz aqui, Elias? Ele fala assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Então, a voz, no caso, o Senhor fala para ele sair, no caso, estou falando voz, mas não sei, simplesmente o Senhor fala para ele sair, ele sai,
E, no caso, o Senhor vai se mostrar, se revelar para ele. Aí o texto diz assim: e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. É interessante, né? Passava o Senhor como um vento, mas o Senhor não estava no vento. Mas enfim. Aí depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E por último, uma voz mansa e delicada. Tá? Em algumas traduções diferentes, mas parece que é algo que vem no coração dele. Uma voz, algo que vem no refrigério da alma de Elias. E ele repete aquilo que ele falou anteriormente. Né? No caso, mais uma vez essa voz dizia: que fazes aqui, Elias? E mais uma vez ele repete. Né? Isso aqui é um artifício do narrador, do escritor, e que enfatiza essa fala, esse detalhe aqui. Tá? Elias fala 2 vezes com o Senhor. De fato, eu acredito que ele falou 2 vezes. Tá? E foi registrado aqui 2 vezes. Poderia ser mais de 2? Sim, poderia ser mais de 2. Mas ele diz a mesma coisa. Só eu fiquei. Tá? Só eu fiquei. Só que aqui, né, ele está achando que o seu ministério chegou ao fim. Achando que não faz mais sentido ser profeta, achando que não faz mais sentido fazer a obra de Deus. E isso acontece com muitos líderes na obra de Deus atualmente, pastores, líderes de jovem, professor de escola dominical, ou quem sabe um crente comum que não tem nenhum cargo na igreja, mas que está indo para a igreja com frequência e de repente fica desanimado, porque parece que não vê resultado ali. A gente tem que entender que Deus trabalha de uma forma diferente, tá? Tem um momento que Deus fala para ele que ele não ficou só, que na verdade tem 7.000, tá? 7.000 que o Senhor preservou. E aqui o que eu quero destacar é o seguinte, versículo 15. O Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Então aqui, o ministério de Elias, ele entende que não chegou ao fim, que tem novos desafios, que tem novas unções, que tem novas pregações, que tem muita coisa para ser feita. E ele retoma o ânimo, tá? E volta e faz o que o Senhor mandou. Então, momentos de depressão, momentos de desânimo vão acontecer. Isso pode-se dizer que é normal. Não fique pensando, está acontecendo algo comigo e eu achei que isso nunca ia acontecer. Não, pode acontecer. Mas você não deve deixar isso lhe abater, a ponto de você desanimar por completo da obra de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus, como Elias ouviu. Elias, ele ouviu a voz de Deus, conversou com Deus, desabafou, e ali ele recebeu novos desafios. Às vezes, alguém fica pensando, e se Deus não falar comigo? Irmãos, presta atenção, eu sei que está me ouvindo. Às vezes Deus usa teu vizinho, às vezes Deus usa aquele irmãozinho, às vezes Deus usa um obreiro, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, para falar com você. E você não está ouvindo. Tá? E você tem que aproveitar esses momentos para você, quem sabe, até desabafar, quem sabe procurar alguém de confiança para falar, para conversar, para desabafar, para soltar aquilo. Foi o que Elias fez. Elias não ficou guardando aquilo dentro dele. Quando o Senhor chegou para falar com ele, ele desabafou. Então, o ministério de aconselhamento bíblico dentro da igreja é muito importante. Tá? E pastores devem ser aconselhados. Ele não deve ser simplesmente o conselheiro. Líderes devem ser aconselhados. Então, muitas vezes tem muita carga sobre quem está em alguma liderança na igreja e ele não tem apoio de ninguém para ele desabafar e conversar. Então, isso é um problema que a gente passa nas nossas igrejas, tá? E a gente tem que resolver esse problema. Tá? Resolver. Se você é uma pessoa que ora, que tem sabedoria, que conhece a palavra, e você começa a perceber que o seu pastor está desanimado, converse com ele. Quem sabe ele está procurando alguém para desabafar, para contar os problemas, para pedir oração. Tá? Converse com o seu líder, tenta se aproximar nesse sentido. Quem está na liderança precisa de apoio. Então Elias aqui ouviu a voz do Senhor e nós também ouvimos a voz do Senhor através de algum servo de Deus.
tá? Então faz parte aí do ministério cristão conversar, dialogar, desabafar e quem sabe ali receber novos desafios, porque o Senhor sempre vai ter novos desafios para quem Ele chamou para a obra de Deus. Tá? Se Deus te chamou para uma obra, Ele vai cumprir na tua vida esse chamado, então vá até o fim, não fique desanimado, continue buscando que Deus tem algo para fazer na tua vida, assim como Ele fez com Elias. Elias teve um ministério rico depois desse acontecimento, tanto que ele foi levado aos céus, né? Depois a gente vai falar dessa parte, quem sabe em um outro momento, mas a gente entende que ele foi levado com vida aos céus, enfim, Deus abençoou grandemente a vida de Elias, diante disso. Então, porque ele ouviu a voz de Deus, obedeceu e continuou o seu ministério. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, como eu expliquei no começo, ia fazer uma aula diferente, não ia seguir a revista, ia focar no texto bíblico em si, fazer uma exposição do texto bíblico com aplicações voltada para essa questão do ministério e também a questão da depressão. Então você que é professor da IBD, né, se você quer aprender mais sobre as lições, acesse o site ibdenfoco.com. Nós temos o vídeo comentando a lição, seguindo tópico, subtópico, e este vídeo de destaque, que é um vídeo um pouco diferente. Temos PDF, slides em PowerPoint, aula em vídeo, enfim, áudio também, aula em áudio, né? Eu falei o vídeo, então aula em áudio. Curso básico de teologia, uma grande quantidade de conteúdo para você se aprofundar mais no conhecimento das lições e da palavra de Deus como um todo. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.